Outra coisa a se destacar é servo bom e fiel. Fidelidade. O que é fidelidade? Obediência. Então, ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. Amém. Quando o Senhor entregou para ele 2 talentos, o Senhor queria que ele multiplicasse os talentos. Sim. E ele foi e multiplicou os talentos. Ele fez exatamente o que o Senhor queria. Então, ele é fiel. Mas aí chega o que enterrou. Né? Verso 24. Que eu acho, e é só um pensamento, que é hoje a realidade da maioria dos cristãos. Por 2 motivos principais. Primeiro, pelo ensino que recebem nas igrejas, que é um ensino humanista e deturpado, que leva você a querer coisas de Deus, mas não fazer nada para Deus. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é líderes que não discernem o corpo de Cristo e fazem da igreja ajuntamentos, onde as pessoas vão como auditório, como plateia, como um plateia para um show business. Então, as pessoas, eu falei sobre isso outro dia, não lembro onde. A nossa capacidade de compreender as coisas é por comparação. Isso é importante de entender. Por que é importante de entender? Porque nós só compreendemos por comparação. Ou seja, nós só compreendemos o que nós já vimos. Sim. Então, eu tenho aqui a caneca e eu sei que isso é uma caneca, né? Porque alguém lá atrás olhou para isso e disse assim, olha, isso aqui é uma caneca. E isso ficou gravado para mim. Então, toda vez que eu vejo algo assim, eu digo, é uma caneca. Certo. Aí, por que é uma caneca? Porque alguém, né, não sei quando, me disse, é uma caneca, né? O Júnior tá nessa fase agora. De aprender o que... Então, ele olha para as coisas e eu sou o responsável de dizer para ele o que é aquela coisa. Só que eu posso mentir. Por exemplo, ele pode olhar para a caneca e eu dizer para ele assim, ó, é um avião. Sim. E se ele associar isso aqui a um avião, todas as vezes que ele vê isso aqui, o que ele vai dizer? Avião. É um avião. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? A nossa compreensão é por associação. Ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vimos e disseram para nós que nós... Então, fechamos a isso nós chamamos paradigma. Tomamos como verdade. O que é um paradigma? É um pensamento fechado sobre algo. Sim. Então, eu pego isso aqui é uma caneta. Mas como que eu sei que isso é uma caneta? Porque lá atrás, eu olhei para isso aqui e alguém disse, isso aqui é caneta. E eu fechei um pensamento nisso aqui como caneta. Então, quando eu olho para esse objeto hoje, por associação, eu sei que é uma caneta. Só que se a informação que me deram sobre é mentira, então tudo aquilo que eu construí sobre esse objeto pensando que é uma caneta está errado. Sim, é um engano. E por que eu estou dizendo isso? Porque como deturparam o modelo da igreja e colocaram as pessoas dentro de 4 paredes como um auditório para assistir a alguma coisa, olharam para isso porque tem cadeira, porque tem o que eles chamam de um altar, porque não tem colocou alguém na frente falando com o microfone. E olhou e disse assim, isso aqui é a igreja. Então as pessoas, isso aqui é a igreja. Sim. O problema é que as pessoas olham para isso hoje e diz, isso aqui é a igreja, isso aqui é a igreja. Só que qual que é o problema? Essa informação está totalmente equivocada. Sim. Porque se nós queremos entender o que é a igreja, nós não podemos olhar para os modelos prontos. Sim. Nem sequer podemos olhar para a igreja primitiva. Nós temos que olhar para aquilo que Deus viu antes da eternidade, porque a igreja é um mistério de Deus antes da eternidade. Amém. E o que é a igreja? A igreja é Cristo sendo formado em pessoas. Isso é a igreja.
A igreja de Deus é Cristo sendo formado em pessoas. Amém. Não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com eventos, não tem a ver com... tem a ver com... Então, quem é que tem a informação certa do que é a igreja? Deus. Entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está esperando que o cidadão multiplique os talentos que foi recebido. Ou seja, eu recebi o próprio Deus em mim, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e eu vou multiplicar isso para outro. Porque ele deu o que ele tinha de mais precioso. O que ele deu de mais precioso? A vida dele. Não é que ele deu a vida por mim. Ele deu a vida em mim. Ele pegou a vida dele e está colocando essa vida em mim. Sim. E eu vou reproduzir essa vida em outros, através da minha obediência. Isso é multiplicar os talentos. Qual que é a questão? A questão é que, por esse modelo que foi apresentado e chamam de igreja, as pessoas dizem, isso aqui é a igreja. Então, se eu sair da minha casa no domingo à tarde, ir numa reunião, cantar um pouco, ouvir alguém falar, ir para casa, eu estou cumprindo a minha parte com a igreja de Cristo. Sim. Então, é um tempo também de desconstrução. Só que a desconstrução é dolorida. É verdade. E, na verdade, dependendo do nível que se está, não é só dolorida, como é quase que impossível. A não ser que Deus entre no negócio e que Deus coloque realmente a mão, a graça dele, para nos dar a capacidade de nos arrepender. Amém. Amém. Isso é sério. É sério.